Bom dia, galera! Bom dia, amigas e amigos do Família da Nação. Semana começando, semana que promete muitas novidades em relação ao nosso Flamengo. Prazo para a construção do estádio do Flamengo é definido de acordo com o dirigente. Torcida faz campanha por atacante e também comenta muito bem sobre um lateral direito que atuou ontem na estreia da Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais vocês verão aqui no nosso canal Família da Nação. Fiquem ligados porque tem informação. E a gente pede para que, antes de começar o vídeo, para que vocês deixem o like. O like é muito importante para que o vídeo seja mais recomendado para todos nós, para todas as pessoas poderem assistir. E também ajude a gente na nossa campanha Família 100 mil. Se inscreva aqui no nosso canal, clique nesse botão vermelho, se inscrevendo no canal, acionando o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação em primeira mão do nosso Mengão? Gosta? Então brota aqui para o Família da Nação. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Cruza que eu tô na área e se derrubar é pênalti. Torcida ontem fez campanha para a contratação de um atacante. Atacante que jogou ontem pela seleção do Equador e também o lateral direito. O atacante é o Ener Valencia e o lateral direito Ângelo Preciado. Eu queria perguntar a vocês, por exemplo, assistiram a estreia da Copa do Mundo? Jogo fácil, né? Estreia feia pra caramba, jogo ruim, mas dois jogadores se destacaram e a torcida do Flamengo foi logo pedir nas redes sociais a contratação desses dois jogadores. Um deles é o queridinho do Jorge Jesus. Vou perguntar a vocês, a gente vai trazer mais detalhes desses jogadores. Aliás, o Família da Nação está ligadíssimo na Copa do Mundo. Apresentaremos para vocês jogadores que estão se destacando e o Flamengo também, óbvio, ligado na Copa do Mundo, tentando obter ali, né, observar jogadores para que possam vir para o Flamengo. E a gente vai apresentar nomes para vocês. Ontem, por exemplo, a galera falou muito bem do Ener Valencia, um jogador que já está há muito tempo, né? Um jogador que tem 33 anos, não é um garoto, pelo contrário. É um jogador que está há muito tempo atuando na seleção equatoriana, rodou times como, por exemplo, Tigres do México, West Ham, jogou a Premier League, né, pelo Everton, pelo West Ham, jogou no Pachucas do México, jogou pelo Emelec durante algum tempo também. E aí, rapaz, esse jogador, o Ener Valencia, ele atualmente joga no Fenerbahçe. E, curiosamente, agora, em janeiro, pode assinar um pré-contrato e sair no meio do ano gratuitamente, sem que o clube que queira o Valencia pague absolutamente nada. Valencia é centroavante, ele joga como um atacante, uma posição que o Flamengo quer buscar um jogador, né, para que possa substituir o Pedro eventualmente. O Flamengo precisa de elenco, precisa de ter mais jogadores, encorpar o seu elenco. Mas o Ener Valencia, ele não joga só de centroavante, não, cara. Ele atua também pelos lados do campo. As posições secundárias dele, por exemplo, é exatamente de lado, jogar tanto pelo lado direito, ele tem essa facilidade, quanto pelo lado esquerdo. É um jogador muito forte, de muita velocidade, e para vocês terem uma ideia, o Valencia esse ano já atuou 22 vezes e tem 17 gols. Fez 17 gols em 22 jogos, é uma média espetacular, e ainda tem 4 assistências, né? O Valencia, um bom jogador realmente, mas eu acredito que a idade pese um pouquinho, né? 33 anos, repito, ele tem 1,77 m, um jogador que terá, a partir de janeiro, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça de lá do Fenerbahçe da Turquia. Você, que está aí do outro lado, gostaria de ver o Valencia no Flamengo? Seria titular? Seria ali para compor o elenco? Ou você prefere um outro nome? Comente aqui. Ener Valencia, que fez 2 gols, na verdade quase fez 3, né? Na abertura da Copa do Mundo, jogando pela seleção equatoriana. Um outro jogador que se destacou, e as redes sociais todas também falando que tem que vir para o Flamengo e tal, é o Ângelo Preciado. Realmente esse jogador, galera, esse aí já me chama a atenção, porque ele é jovem, ele tem 24 anos apenas, um jogador que joga na Liga Belga, joga na Bélgica, cara, no Genk,
né? Um clube belga. Poderá também, o contrato dele se encerra agora, em junho de 2023. A multa rescisória desse jogador é na faixa dos 3 a 4 milhões de euros. No entanto, já agora, ele poderá assinar um pré-contrato também no mês de janeiro, tá? E aí, ele termina o contrato com o Genk mês 6 de 2023, podendo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e podendo vir de graça no meio do ano. Preciado é uma boa opção para a lateral direita, por ser jovem, muito forte fisicamente, até se assemelha um pouquinho com o Rodinei, até porque ele explora muito o aspecto físico, né? Ele chega muito à frente, defende muito bem, é a principal característica dele, e chega muito à frente também pela questão física que tem. Né? O Preciado, que hoje está jogando no Genk, mas já jogou muito tempo no Independente Medellín também, né? Um jogador que está há bastante tempo aí, né, fazendo boas partidas, e os próprios torcedores do Flamengo ontem levantaram aí a possibilidade, a hashtag de trazer o Ângelo Preciado para cá. O Flamengo precisa de um lateral direito. E aí? Sabemos da carência do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, gente, seleção brasileira, vai para uma Copa do Mundo sem lateral direito. Você pega, por exemplo, o Danilo. Danilo não é unanimidade. Se você botar dentre todos os laterais direitos da história da seleção brasileira, talvez o Danilo seja o mais fraco. Na minha humilde opinião aqui, eu não lembro de um lateral direito tão contestado ou tão limitado quanto o que nós temos hoje, que é o Danilo. Então, assim, vivemos uma carência. O outro lateral direito é o Daniel Alves, que tem 40 anos de idade, praticamente 39. Então, assim, é uma carência que vivemos nesse setor. E eu queria saber de você. Flamengo vale o investimento, buscar um jogador como esse, um Preciado, que está jogando lá na Bélgica, um investimento pequeno que o Flamengo teria que fazer para trazer esse jogador para cá? Serviria de experiência? Poderia dar certo ou não? O que você acha? Comente aqui. Vamos ficar de olho no Preciado nas próximas partidas, teoricamente partidas mais difíceis, né? Porque essa realmente o Catar não oferece dificuldade nenhuma, né? Não oferece resistência nenhuma para os adversários. Para mim, é até o anfitrião mais frágil da história das Copas. Eu não me lembro de um time tão fraco, né, sendo anfitrião quanto é o Catar, mas a gente vai ficar de olho nas próximas partidas, porque aí a gente vai poder dizer se realmente o Preciado é esse jogador todo, e até mesmo o Ener Valencia. Mas vocês comentem aqui, porque a opinião de vocês é muito importante para nós. Falaremos também sobre um detalhe. Vocês vão ver que todas as lives que faremos essa semana, convido vocês, hoje teremos a nossa live às 19 horas, mas todos os outros dias às 21 horas e 10 minutos. As nossas lives, a gente vai basear-se e fazer uma campanha aqui, e espero contar com o apoio de vocês, para o Flamengo pensar grande. E aí eu vou aqui montar minha linha de raciocínio para vocês poderem entender o porquê pensar grande. Por que, por exemplo, o Flamengo hoje, você vê um Cristiano Ronaldo dizendo que tem vontade de jogar com o Jorge Jesus no Fenerbahçe? O Fenerbahçe, ele não chega aos pés do Flamengo. Por que ele pode pensar em ir para o Fenerbahçe? Inclusive, em setembro, chegou até a se comentar na imprensa, tanto na imprensa turca quanto na imprensa internacional da própria Europa, dizendo que existia um acordo, chegou a haver um acordo do Cristiano Ronaldo com o Jorge Jesus para ele poder ir para lá, jogar na Turquia. Então, por que a gente não pode pensar grande? O time que quer ser campeão mundial... Gente, tem torcedor que pensa, o Flamengo tem que ganhar o Real Madrid, vai ser campeão e tal. Mas quando a gente fala em contratação de uma estrela como essa, diz que é loucura, que não existe, que... Cara, nós temos que pensar grande. O Flamengo está em outro patamar. O Flamengo é um clube hoje que fatura mais de 1 bilhão por ano. O Flamengo fatura hoje mais do que muitos clubes europeus. O Flamengo tem uma final de Mundial que isso deveria servir de barganha para poder trazer jogadores estrelas do futebol mundial para poder jogar essa competição, enfrentar o Real Madrid e entrar na história do futebol brasileiro, na história do futebol mundial. Há quanto tempo um clube sul-americano não ganha uma final de Mundial, por exemplo? Imagina como você tem argumentos para convencer jogadores como esse, por exemplo, que dinheiro para eles não é mais nada. Eles vivem de quê? Cristiano Ronaldo vive de quê hoje?
vive de desafios. E você levar essa proposta de um desafio como esse, de um título mundial para ele, pode ser proveitoso. Então, cara, desculpa, mas o Flamengo tem que pensar no estádio próprio, como a gente vai falar aqui, sim. O Flamengo tem que pensar num craque mundial para jogar um mundial, sim. Você não quer ser campeão mundial? Então tem que pensar grande. Aí fica essa história, tem que ser grato, porque é sacanagem com o Dorival. Sacanagem com o Dorival você trazer um treinador de ponta, nível mundial. Então, por exemplo, o Flamengo está trazendo o Gerson está chegando para ser titular. Aí você vai dizer, sacanagem com o Thiago Maia, pô. Sacanagem com o João Gomes, vai tirar o cara para poder botar o Gerson, eles que lutaram no Flamengo ser campeão da Libertadores, seria a mesma coisa, não é sacanagem, não. Futebol é isso. Você tem que buscar e focar nos melhores. Mas nós vamos trazer para debate isso que eu estou falando aqui, tanto a contratação de um treinador, quanto o planejamento para o Mundial. Já se sabe que o Mundial deve acontecer nas datas de 1 a 12 de fevereiro, e você não pode voltar em janeiro a treinar. Você vai entregar o Mundial de bandeja, gente. Então nós iremos cobrar planejamento para a diretoria, contratações de ponta, sim, tá? Astros do futebol mundial, sim. Treinadores de ponta, sim. A diretoria do Flamengo num debate que iremos fazer a partir de hoje à noite, e eu conto com vocês. Construção do estádio do Flamengo. Dirigente, vice-presidente de comunicação do Flamengo, Gustavo Oliveira. E quando a gente fala Gustavo Oliveira, e fala assim, pô, o cara é vice de comunicação, não tem nada a ver. Gente, o Gustavo Oliveira, para quem conhece a política do Flamengo, e eu ajudei, trabalhei muito nas redes sociais, na época da Chapa Azul, lá atrás, em 2013, para poder ajudar a eleger esses caras. O Gustavo Oliveira já fazia parte dessa chapa lá atrás. Ele é um dos caras mais ligados ao presidente Rodolfo Landim que tem na diretoria do Flamengo. E em entrevista ao Paparazzo Rubro-Negro, Gustavo Oliveira, disse ao Paparazzo que o prazo para a construção do estádio do Flamengo é de 3 a 4 anos. E detalhe, vamos prestar atenção no que ele falou. Ele deixou ali nas entrelinhas e disse: o estádio do Flamengo será bom em construindo-se no gasômetro para o Flamengo, para a prefeitura, para a região, para o governo do estado. Quer dizer, vai ser bom para todo mundo, revitalizando a área, uma série de coisas. No entanto, se não for ali, será em outro lugar. Então, assim, a gente vem trazendo para vocês, e isso foi dito por ele, né? Que o Flamengo trabalha, e a gente vem dizendo sempre isso, embora a prefeitura ofereça, por exemplo, a possibilidade do Flamengo ter o seu estádio em outras áreas, indicou inclusive o terreno do Parque dos Atletas, o Flamengo, antes de responder, ainda foca as atenções no terreno do gasômetro. No entanto, a gente sabe as dificuldades, que ali está complicado, não está fácil, e reconhecendo isso, Gustavo Oliveira disse que o foco ainda está ali, mas pode ser que seja em outro lugar se não for ali. Então, a gente reforça isso para vocês, né? Só acompanhar a entrevista que ele deu ao Paparazzo, e ele fala o prazo de 3 a 4 anos para a construção do estádio do Flamengo. E aí? O estádio do Flamengo, ele vai acontecer aonde? No gasômetro mesmo? Ou você acha, por exemplo, que o Flamengo está perdendo muito tempo em focar somente ali na região do gasômetro? O que você acha? Comenta aqui embaixo, deixe o seu comentário, que é importante para nós, se inscreva no nosso canal, acione o sininho da notificação e não esqueça de deixar o seu like. Bom dia e uma ótima semana para todos. Tchau, tchau.